assim que as pessoas normais fazem. Eu não sei como é que as pessoas normais são, André. Pronto, aí está o teaser deste podcast. Bem-vindos ao Projeto Humano. A Sofia não sabe como é que as pessoas normais são e, portanto... Não sei o que é normal. Eu voluntariei. Exato, para saber como é que é. No fundo, o objetivo é, no final disto, tu estás mais normal, não é? Disto o quê? Desta conversa que estamos a ter agora neste momento? Não, da temporada. todo- Da temporada. Isso seria demasiado exigente em ti. Estar mais normal, mas eu não quero estar mais normal. Ah, pronto, desculpa. Eu quero saber como é que é a normalidade de cada pessoa. Mas isto é assim que começa. Como é que isto começou? Tu entraste no plano, sentaste e não sei o que está. E tu ias-me servir um chá. Não, mas primeiro tens de dizer olá. Aquele, olá. Ah, mas tu queres que comece e depois é que vais buscar o chá? É isso? Desculpa, não estava a perceber. Não sei, como tu quiseres. Queres que eu vá buscar um chá? Atenção que isso não está nada aceso, não é? Mas é o quê? É preciso coisar muito? Muito bem. Então é isto, não é? É isto. Bem-vindo, André. Obrigado. Obrigada por aceitares este convite maluco para a primeira conversa do podcast do Projeto Humano. Eu acho que já partilhei contigo, mas vou partilhar outra vez. O Projeto Humano tem... A ideia não é ser só um podcast, não é ser só um projeto, a ideia é ser assim uma espécie de movimento em que nós conseguimos juntar várias partes do que nós somos enquanto ser humano. Portanto, a parte espiritual, a parte material, a parte emocional, energética, e conseguimos explorar um bocadinho sem dogmas, sem ideias fixas, mas com questionamento, com curiosidade, explorar, com pontos de vista diferentes, confrontar pontos de vista e um bocadinho explorar o que é que nós somos enquanto ser humano. E por isso é que eu te convidei, porque acho que tu te encaixas muito bem nesta... Não só para este projeto, que é o Feel at Home, que tu e a Su criaram, mas também pelo teu trabalho enquanto leitor de aura, a juntar ao que tu és, enquanto pessoa, que eu acho que é um contraste muito giro e acho que é uma boa forma de começar isto. Ok. Portanto, bem-vindo. Obrigado. Olha, antes de mais, eu no fundo eu sei que só estou aqui porque me impingi a mim próprio. Que é Colaste. Tipo, quando tu me disseste, estavas a pensar fazer isto, eu pensei, incrível. Também sempre tive muito bichinho por estas coisas. E tu sabes, quer dizer, nós falamos muito. E, portanto, no fundo, acho que é só isso. Tipo, vamos conversar um bocadinho mais, mas desta vez em público. Yes. Muito feliz por estar aqui contigo. Boa. Olha, eu queria começar com um bocadinho o enquadramento do que é que tu és. Já expliquei um bocadinho que és leitor da aura, mas eu gosto de ir um bocadinho mais para trás, sabes? Para saber quem é que era o pequeno André. Como é que tu eras a crescer, como é que foi a tua vivência, o que é que te influenciou, o que é que tu achas que mais te fez ser pessoa, fez ser o humano que tu és hoje. Eu sei que nós temos muitas vivências, mas eu acho que a vivência da infância é assim, a mais impactante. Tu sentes que há alguma coisa que tenha sido mesmo diferente ou como é que foi? Conta-me. Não, olha, eu diria exatamente o contrário disso, na realidade. A cena mais... Super normal. Super normal. Ou seja, se fôssemos ver estatisticamente onde é que seria provável alguém nascer em Portugal em 1985, seria mais ou menos por onde eu nasci, arredores de Lisboa. Se pensarmos também estatisticamente filho de quem? Filho de pessoas da classe média, um português e uma mãe cabo-verdiana. Que já faz alguma diferença. Sim, mas mesmo assim há muitos cabo-verdianos em Portugal. Felizmente, na minha perspectiva. Sim. Eu que cresci numa família pai e mãe português, portanto tudo, sinto que pronto, não havia essa diferença cultural e no teu caso podia haver ou não, pronto, era essa a minha pergunta. Sim, passou a existir a certo ponto. Ou seja, na infância a minha mãe já estava em Portugal há 20 anos e portanto vivia uma vida portuguesa, ponto final. Sendo que a maior parte da família também estava em Cabo Verde e, portanto, a influência era algo limitada. Com o passar do tempo, eu acabei por me interessar muito por também ir lá a mais crescido, se calhar mais crescido já. Já para o adolescente, diria. Sim. A minha primeira viagem a Cabo Verde foi por volta dos 11, 12 anos. Ainda foi cedo, ok. Sim. Foi também que eu aprendi crioulo. Que apanhei uma gastroenterite que me ia levando sei lá para onde. Foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. A minha mãe disse-me,
André, nunca bebas água da torneira, mas tipo, nunca. Qualquer que seja a circunstância. Claro que foi beber água da torneira. Pá, o André, já nessa altura gostava de acordar um bocadinho mais tarde e, portanto, os meus pais saíram de casa mais cedo e deixaram-me a descansar. E estava sozinho em casa e pensei, pá, tenho sede. E não havia... Só beber uma aguinha também não vai fazer mal. Sim, também. uma coisinha pequenina. Um bocadinho que... Foi assim tão mal. Pá, foi muito mal. Foi muito mal, muito mal. Muito mal. Mas... Tu hoje tens uma visão do mundo mais espiritual. Certo. Mas não tinhas a determinada altura, certo? Pois, basicamente nunca tive. Mas... Era aí que eu queria chegar. Onde é que no teu crescimento, ou como é que tu te vias, não é? Como é que tu vias o mundo, como é que tu vias o mundo a crescer e quando é que isso começou a mudar? Certo. Portanto, partindo desse padrão absolutamente normal, fui também educado numa família moderadamente católica, digo moderadamente porque o meu pai sempre foi um bocadinho mais afastado da religião organizada, um bocadinho mais desconfiado da religião organizada, digamos assim, uma postura muito mais racional, portanto esse lado também se mostrou muito em mim. Ainda assim fui educado como católico, fiz as práticas tradicionais, os batismos. Fizeste os crismas e aquelas coisas todas? O crisma já falhei. Okay. O crisma já falhei. Já falhei. Isso já é uma coisa avançada. Porque o crisma já é ir levar a palavra de Deus. Pois, não sei como é que é. Confesso. Não sabes? Tu não. Eu estive lá, mas depois não me senti com capacidade de levar a palavra daquele Deus, tipo, do Deus que me era mostrado. Não só que me era mostrado de forma teórica, mas também o Deus que era mostrado no dia-a-dia, pelas pessoas da igreja, se isso faz sentido. E já tinhas essa consciência de que tinhas mesmo consciência que te estavam a tentar mostrar alguma coisa? Havia essa influência mesmo? Sim, no fundo, quer dizer, a catequese é isso. Vou dizer porque tu veste mesmo a catequese. Sim. Ok, pronto. É só porque eu não tenho, sabes que eu não tenho esse conhecimento, eu não fiz nada. Não sei quando é que é a idade do crisma, mas uma das minhas melhores amigas houve uma altura 16 ou... Tão tarde. Então não sei se foi isso. Pronto, foi uma dessas coisas e eu fui assistir. Achei aquilo super giro e pensei, não, agora vou passar a ir à missa. De fé, assim. Isso. Eu mais um amigo meu da minha rua, tínhamos só 10 anos, não sei. E eu pensei, eu acho que aquilo foi muito giro, vamos começar a ir à missa, não sei o quê. Fui com ele uma vez à missa, passado 1 hora, 2, viemos embora, porque odiámos aquilo e nunca mais tive nenhum contacto próximo, porque eu nunca estive em casa, portanto eu não tenho mesmo esse conhecimento, daí a minha pergunta. Há perceber a influência, sabes? Há coisas incríveis na religião organizada, e especificamente na católico-romana, que é aquela que eu conheço. Nomeadamente este conceito de comunidade que nós perdemos na sociedade, não se perdeu, pelo contrário, a fundação da igreja é precisamente essa comunidade de pessoas que andam ali à volta. Isso é incrível. Depois há outras coisas menos incríveis, como em todos os sistemas. Mas no fundo, o que acabou por acontecer foi, precisamente nessa adolescência, algum desligar desse conceito dos dogmas que são impostos à partida. Percebi ao longo da minha experiência que havia pouco lugar para questionamento. Havia algum, mas não me era suficiente, não chegava, porque esbarrávamos sempre numa parede. Ou seja, tu podes fazer algumas perguntas, mas a partir de um certo ponto já não dá. já não dá já para mais. Já não te respondem, já não há resposta, já Exato. Não há... Pronto. Sim. E portanto, houve aí no fundo esse divórcio e portanto eu costumo dizer que tive uma fase cristã, católica, depois tive uma fase agnóstica, depois tive uma fase de ateu e depois houve a certo ponto da minha vida me considerava-me budista, hoje em dia já me deixei de caixinhas. Mas no fundo eu diria que a experiência definidora que foi mesmo importante neste processo de espiritualização, não sei se isto é uma palavra, não é muito interessante, mas no fundo para caracterizar aquilo que estamos a falar, acho que serve. Foi o quê? Foi precisamente nessa minha fase de ateu, em que há uma pessoa que eu respeito muitíssimo, um primo meu, e que aconteceu o quê? Aconteceu que ele estava a passar por um divórcio com
como a esmagadora maioria dos divórcios são o quê? São complicados, são difíceis emocionalmente e não só, até em termos de coisas muito práticas, mas pronto. Sinto que, sobretudo, o que o estava a afetar era a questão mais emocional, de propósito, de haver ali uma fase em que ele se sente muito perdido. E isso era muito evidente. Depois poderíamos falar aqui de, sei lá, depressão, whatever, não interessa também os labels, mas pronto, era uma situação em que uma pessoa que é extraordinariamente alegre, muito feliz, contador de histórias de profissão, portanto, logo com essa descrição percebe-se que é alguém que tem que ter aqui. E que estava numa fase, assim, um bocadinho abaixo. Pronto, alguém recomendou ir fazer uma leitura de aura. Ok. E eu vi o passado 2 ou 3 dias dessa leitura. Pá, e pensei, este homem está bastante diferente. É novo. Tipo, alguma coisa aconteceu aqui. Tipo, de repente ele tem aqui energia. Deixa-me só contextualizar-te a ti na tua vida. Quantos anos é que tinhas? Talvez uns 18, 19, 20. Estavas tipo na faculdade, a estudar? No início da faculdade. A estudar o quê? Novas tecnologias da comunicação. Ok, portanto, altamente racional. Sim. Aliás, era essa a minha característica definidora, não é? Eu saltei essa parte, mas nós, enquanto crianças, acabamos por desenvolver certas características aqui que são centrais ao nosso ego, não é? Que é aquilo que consideramos que nós somos melhores, e certamente que o meu intelecto, a minha perspectiva racional, científica, de análise, sempre foi uma parte muito central da forma como eu me via a mim próprio. Porquê? Porque os outros valorizavam isso em mim, ou por comparação, ou por quer que seja, ou simplesmente porque a sociedade, no fundo, valoriza essas competências. E, portanto, isso estava definitivamente no cerne de quem eu era. Pronto, e portanto ele disse, eu fui fazer uma leitura da aura. E eu, Pois do quê? right. Bom para ti. E explicou que saiu de lá com uma perspectiva diferente, que aquilo era uma coisa em que a pessoa falava contigo, mas que ele não sabia bem explicar como é que aquilo acontecia, mas que no fundo acedia a partes muito profundas de ti, mas que te faziam imenso sentido, e tu começavas a perceber coisas que nunca tinhas percebido, ou que se calhar percebias, mas não sabias bem, como é que eu ia dizer? Que as pessoas sabem que as coisas são verdade, ele sabia que as coisas eram verdade, mas que não sabia bem de onde é que vinham, como é que a pessoa assistia àquilo. Pronto. E eu pensei, bom, tu claramente foste enganado. Não disse, Mas por respeito. pensaste. Mas pensei, tu claramente foste enganado. Mas olha, se deste, não sei, não sabia, nem perguntei quanto é que aquilo custava, mas se deste não sei quantos euros para fazer isso e funcionou, já não é mau. Exato, é tipo enganado placebo, foste. Exato, mas pronto, desde que funcione, pronto, Desde ainda bem que funcionou para ti. Esta pessoa, exato, no fundo, continua a fazer o bem à mesma, apesar de estar a enganar, a defraudar as pessoas. E ele no final da conversa disse, olha, mas tu também devias experimentar, porque aquilo é para toda a gente, não é só para quem está em crise. E eu, que ideia perfeita. Eu, no pico do meu intelecto, da minha superioridade intelectual... Vou lá provar. Claro que a minha formulação interna não era esta, não é? Mas era uma formulação no sentido de, sim, ok, eu acho que consigo perceber uma ou duas coisas. Também me interessava, por exemplo, não tem nada a ver, obviamente, mas interessava-me, por exemplo, por truques de magia e mentalistas e não sei o quê. Querias perceber como é que eles davam como é que eles iam dar a volta, não é? Tem que haver alguma coisa aqui. Calculo que não sejam truques de magia, de ilusão, de ilusionismo, mas uma coisa que seja um mais bocado uma de cena mais... ler body language. Sim, exatamente. E a partir daí extrapolar e depois dizer umas generalidades que fazem sentido à pessoa, e as pessoas tipo, uau. Pronto, e aí fui eu. E então, cheguei lá, cruzei meus bracinhos. Literalmente, aposto. Literalmente. E a minha querida Carolina, aquela que hoje em dia é a minha querida Carolina, a minha primeira leitora, disse, só conversa normal, lá, então... Como é que te chamas? Porquê é que vens? E eu respondi tipo com monossílabo. Sim. Curiosidade. Não sabes o que é que eu estou a pensar. Deixa-me só... E depois ela, a certo ponto, está a ter percebido, bom, isto não vai a lado nenhum, vamos, mas é começar a leitura. Disse-me que eu tinha que descruzar os braços. Exato. E lá começou ela, e portanto esta postura minha durou
muito pouco tempo. Não sei se chegou a minutos sequer. Mas mesmo depois desses anos todos de racionalidade e de... foste logo desmontado, não houve nada que te pensasses que era essas pequenas tipo leituras de body language ou de, sei lá, qualquer coisa que ela estivesse a tentar apanhar, tu sentiste logo a verdade da coisa. Sim, no fundo o que aconteceu foi uma sensação muito, muito clara, logo desde o início, há aqui qualquer coisa que eu não estou a apanhar. Ok, que não consegues E explicar. esta coisa que eu não estou a apanhar, eu não vou lá com racionalidade. E aceitaste logo isso? Rendeste logo essa... Não. Okay. Então, no fundo isso é o partir da fundação da tua vida, não é? A fundação da minha vida era, e em grande parte continua a ser, o uso da racionalidade, do analítico. Não é? E, portanto, no fundo, eu percebi, há mais para além disto. O problema é que haver mais para além daquilo quebrava a premissa original, que é, ok... A ciência prova, não é? Porque eu acho que esse é um bocadinho o tema, que é quando nós temos a informação que é dada pela ciência, não é? Quando nós temos um lado muito racional e que nós precisamos de provas, porque eu acho que o tema aqui é tu deixas de precisar um bocadinho de provas, deixas precisar de provas para acreditar ou para veres a realidade, não é? A realidade deixa de ter provas para ser mostrada. E eu acho que isso é a diferença entre uma visão da vida com uma base mais racional e completamente focada na ciência, não é? Na forma como nós vemos, porque eu também acho que a ciência não é isso. A ciência vai tentando provar cada vez mais, não é? Nós estamos fartos de ver coisas que mudaram, que eram provadas havia provas há 50 anos e hoje estamos a ver coisas diferentes e todos os dias surgem... eu acho que essa abertura, não é? É o que estás a dizer, tipo de... Ok, eu via o mundo de uma forma e agora... Tenho que abrir espaço para outras coisas. The sky's the limit, porque Exatamente. É um bocado essa... E curiosamente, 20 anos depois é aí que eu estou também. The sky's the limit, porque depois tu vais escavando e as coisas estão sempre a aparecer mais, ou seja... E não tens algum receio de te perder nessa... É preciso ter os pés na terra. Mas acho que de certo... Bom, eu não quero comer as minhas próprias palavras. Se comeres também não faz mal, nós estamos sempre a evoluir. Acho que isso é-me mais ou menos natural. Porque tu tens uma coisa interessante que eu acho que é... O que eu sinto é que a maior parte das pessoas encontra de alguma forma a espiritualidade como resposta a alguma coisa, sabes? Sim. Aconteceu-me uma cena na vida horrível e eu preciso de alguém que me segure e não sei o quê. Então, e a mim não me aconteceu uma cena horrível na vida. Eu estava hiper intelectualizado. Pois sim, mas hoje em o que dia eu quero dizer... Pronto, não tenho nenhuma experiência factual horrível em que eu precisasse do apoio da espiritualidade. Mas no fundo aquilo tinha que chegar ali. Tinha que chegar ali. Hoje em dia eu sei porque é que aquilo tinha que chegar ali. Aquilo tinha que chegar ali porque faz parte daquilo que eu vim aqui fazer também um bocadinho. O que é que queres dizer com isso? Para uma pessoa, vamos imaginar que alguém... o que é isso? O que é que eu vim aqui fazer, não é? Tipo... Ok. Como é que tu explicarias isso ao André? Deixa-me só beber um gole de chá. Ao André de 18 anos. Então é assim, André, 18 anos. A cena da ciência é incrível. É mesmo muito importante. É o que é uma tentativa de explicar o mundo. E essa tentativa de explicar o mundo é muito intricate, como é que se diz em português? Tipo... Complexa. Com vários sistemas, não é? Do ponto de vista... Ou seja, isto é positivo, ou seja, permite olhar para as coisas com muito detalhe, com muitos dados e perceber as coisas de forma profunda. But it only gets so far. Tipo, as coisas que saem fora da ciência normalmente são desacreditadas, mas tu só quando tiveres uma dessas experiências que sai fora daquilo que é explicável é que te será possível compreender que existe mais. Pronto. Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes, que é a dificuldade disto é
tu não consegues explicar isto antes de viveres, não dá hipótese. Isto não Podes interessa nada, ler. esta conversa. Exato, mesmo esta nossa conversa que nós estamos a ter, para quem nunca experienciou nada, é completamente indiferente. E eu percebo que seja indiferente. A mim também era completamente indiferente e irritava-me. E eu achava que tudo era tipo... Estas pessoas não estão boas da cabeça e estão-se a agarrar a alguma coisa só para... Portanto, é mesmo difícil sem teres a experiência. Essa parte é a lixada, que é tipo... Pronto. Por isso é que é preciso aquele momento tipo de alguma coisa mesmo que muda. É tipo uma coisa que tu ou precisas muito ou assim como tu, que tens essa experiência e... Tipo, és impactado com uma coisa que não consegues explicar, sobretudo. Exatamente. Eu acho que é isso. Sobretudo para alguém que precisa de explicar. Sim. Pronto. Aí batemos logo num dos problemas, não é? Problemas, digo entre aspas, da ciência, que é tudo tem que ser observável, replicável e mensurável, não é? E, portanto, logo aqui bates em imensas traves. Sim. Observável, pá, do ponto de vista do fenómeno, até poderemos dizer que sim. Replicável, não. São experiências individuais, não é? Eu não posso pegar noutra pessoa e dizer, olha, agora vais seguir este protocolo que a outra pessoa seguiu e tu vais chegar aos mesmos resultados. Não é isso que acontece. Que é o tema com as terapias alternativas, não é? Porque tu queres estudos, a ciência pede estudos e sei lá, as farmacêuticas usam imensos estudos, tudo o que é medicina usa imensos estudos porque tem exatamente essas variáveis, não é? E o que eu acho que acontece com as medicinas alternativas, eu acho que nem todas, por exemplo, a acupuntura eu acho que é fácil, tu consegues replicar resultados, há assim algumas coisas, exatamente porque dá para replicar resultados. Exatamente. Ainda assim, cada experiência é uma experiência, porque como a medicina oriental vê o corpo como um todo, né? Pega em todas estas variáveis, mesmo que os sintomas sejam parecidos, não quer dizer que a origem seja a mesma, não quer dizer que a área afetada seja a mesma, então essa replicabilidade e os dados analíticos ficam muito difíceis. E quando estamos a falar de uma coisa como leitura da aura, como pois, assim, quando estamos a falar do corpo, Reiki, libertação emocional, quando estamos a falar de coisas que nem sequer são tão físicas, aí entramos num sítio que torna-se ainda muito mais difícil, mas isso não quer dizer que não seja eficaz e que não traga resultados de facto às pessoas. Mas na realidade já existem... Sim, já existe, sim. Já existe muita coisa. Primeiro que tudo, já existem campos da ciência que também não obedecem de forma assim tão estrita. Eu não quero entrar aqui em polémicas, até porque eu sei que cumprem requisitos imensos. Mas se pensares, por exemplo, a comparação entre uma ciência como a psicologia e uma ciência como, sei lá, a obstetrícia ou a física, Sim. né? Percebemos que temos aí padrões diferentes do que é observável, replicável e mensurável. Portanto, poderíamos... Não interessa estar a aspecto claro. A única coisa que interessa é dizer que a ciência é extremamente interessante, é um padrão muito importante de explicação, que não pode chegar a todo lado, mas que felizmente se esforça e continua-se a esforçar, e isso é muito importante. E portanto nós temos a ciência. Estreou uma série incrível na RTP, não sei se tu viste. Sim. Mandei-te, não é? Tu conseguiste ver o primeiro episódio? Acho que recebi essa série para aí de 5 ou 6 pessoas. Exato. Mas sim, já vi. Está mentira. Aquilo é... Não sei o que é da mente, qualquer coisa do cérebro. Além do cérebro, além da mente. Além da mente. Além da mente? Sim. Além da mente. Acho que é uma coisa assim deste género. Ou além do cérebro. Something like that. Pronto, nós depois... Sim. Fala um bocadinho sobre isto de uma forma também... A Sofia depois vai pôr aqui o título correto. Sim. E o link para os episódios aqui. Exatamente. Sim, é muito interessante. Eu acho, honestamente, que é um bocadinho rasa, no sentido em que eu percebo o objetivo, é não ir muito ao fundo, só despertar a curiosidade. Rasa parece um bocadinho pejorativo, não é? Ainda só vi o primeiro episódio. Sim, foi o que eu senti naquele episódio, que é assim ao de cima, sem grande explicação e de uma forma até muito séria. Eu até diria que um bocadinho séria demais para dar credibilidade à coisa. Foi um bocado o que eu senti com aquilo. Porque há ali fatores a ter em consideração. Ponto 1, é uma farmacêutica. É a fundação de uma farmacêutica. Logo isso eu acho incrível. Eu achei incrível, essa parte achei incrível. Mas porquê? Porque o CEO... Porque tem interesse, que dá uma coisa pessoal, parece-me que é um interesse pessoal. O CEO teve uma experiência de quase morte. Sim, é muito E portanto, a partir da experiência dele de quase morte, lá está.
temos sempre o princípio fundador disto. É isso, sim, Que sim. é Por isso é que eu acho que o teu é curioso, porque o teu é uma coisa muito mais de curiosidade do que uma experiência impactante ou um trauma Mas, ou uma... sim, mas tu não como é que tires se- impacto, atenção, não tires impacto à minha primeira leitura da Aura. Não. Sim, eu não tinha... Não é a experiência. O que eu Exato. digo é o teu antes... Não havia a necessidade, sim. Não havia uma É necessidade curioso forte. porque não havia uma necessidade forte e foi uma experiência mais... Eu acredito que tenha sido super forte, não é isso? Estás a ver? É tipo... Normalmente, o que eu sinto é que as pessoas precisam de uma crença. Nós precisamos de um caminho, não é? Seja qual for, eu acho que a ciência é um deles. Quando as pessoas falam, parece que só a espiritualidade é que é um caminho de algo em que acreditar, mas a ciência para mim é exatamente a mesma coisa. Não é? Nós precisamos de alguma coisa que nos eleve e que nos faça acreditar e que... Pronto. E cumpre bem esse propósito. Sim, eu também acho. E eu não acho que toda a gente tenha que acreditar que nós somos seres espirituais. Acho que as pessoas que se movem, nós acreditamos que todos somos, mesmo quem não acredita, não é? Porque senão não fazia sentido, mas eu não acho que toda a gente precise sequer de uma experiência espiritual, não acho que esta busca incessante por estar em contextos espirituais ou por falar sobre isto não quer dizer que nós sejamos iluminados, muito pelo contrário, e eu acho que a verdadeira experiência espiritual é a experiência da presença total na vida, mesmo aquela ideia de estarmos a lavar louça presentes, estarmos a cavar batatas presentes, estarmos absolutamente presentes no que estamos a fazer. Para mim isso é a última experiência de espiritualidade, que eu acho que estou a anos-luz. Portanto, eu pessoalmente, não sei tu, mas sinto que isto é um início, isto é uma adolescência de evolução humana. E estou super ok com ela e feliz com ela. Sim, e o questionamento é o que me interessa, na verdade. Eu cada vez mais procuro mais as perguntas do que as respostas, e eu acho que isso Mas o que é bonito é precisamente isso tem a ver precisamente com aquela questão do quanto mais sabes, mais percebes que mais te falta saber. E portanto, nós quando estamos na nossa ignorância achamos que temos os nossos conhecimentos de certa forma algo solidificados, não é? E à medida que vais gravatando e vais percebendo, espera aí, não sei nada, mas o que é isto? Como é que esta realidade também existe? E depois chegas a esta realidade e ok, estás ali, ambientas-te, tentas perceber e começas a ter um... Vamos tentar pôr isto em matéria, porque eu acho que isto é muito teórico, tipo, Claro, já conheço essa tua mas não é? É verdade, então bora lá. Estamos muito nas nuvens, vamos para o corpo. Bora, corpo! Vamos! Porque é verdade, porque, imagina, quem não percebe, nós estamos a dizer muitas realidades, o que é que isto na prática quer dizer, né? O que é esta expansão, todas estas pequenas expansões de consciência são o quê? São tu deparares-te com experiências que tu não consegues explicar, com experiências que te elevam, se calhar com experiências que te conectam além do físico. Sim. Eu acho que para mim, pelo menos, tem sido essa a experiência. Como é que a minha consciência expande? Quando alguma coisa que não é física se manifesta. Sim. Pode ser... Como é que tu vês isto? Como é que tu explicavas esta ideia de nós começarmos a avançar e não ter explicação para uma série de coisas e começarmos a abrir a nossa consciência na prática? Tipo, como é que isso se manifesta na prática? Ok. Challenge accepted. Então, comecemos por um bocadinho de teoria / labels / classificação. Dá-me só 20 segundos. Isto é o André. Que é a cena do, ok, toda a gente reconhece que nós temos um corpo físico, essa é a parte mais estudada, mais conhecida de nós. Pronto. Depois, subindo lentamente, nós temos aquilo que muita gente descreve como um corpo emocional, portanto que não tem uma relação direta com o corpo, não tem uma relação a 100% com o corpo físico, mas estão definitivamente interligados, não é? Portanto, quando nós sentimos emoções, existem repercussões no nosso corpo. Avançando mais um pouco, tens aquilo que se chama o corpo mental inferior e que, portanto, que tem uma ligação direta tanto com o corpo físico como com o corpo emocional. E tem a ver com a nossa capacidade de processamento, gestão das emoções, etc. Depois a seguir o corpo mental superior e vamos por aí afora. No fundo, provavelmente o corpo mental inferior é o último daquele que uma pessoa dita cética reconhece como sendo verdadeiro.
que seria o corpo espiritual, essa conexão com o universo, será isso? Não, calma. Ou seja, eu disse, já falei em 3, não é? O corpo físico, Físico, emocional, mental e inferior. Pronto. Inferior. Esses três são aqueles que tipicamente uma pessoa dita cética reconhece como sendo verdadeiros, digamos assim. Depois, a partir daí, tens outras coisas que vão para além daquilo que nós usamos normalmente no nosso dia a dia, digamos assim. Ou temos consciência, se calhar, porque Ou usar temos usamos consciência. todos, não é? Usar usamos todos. Exato. Usar usamos todos. Mas, pronto. Temos consciência que estamos a usar. É uma expressão melhor, sem dúvida. Sendo que o último deles, já saltando para aquilo que interessa, é aquilo que muita gente escreve como sendo o corpo átmico, que na nossa cultura popular é dito como alma, como espírito. Que eu, pessoalmente, no contexto da leitura da Aura, chamo de eu superior. Ok. E, portanto, o eu superior acaba por ser a nossa versão mais pura, a nossa versão que tem maior compreensão daquilo que é a nossa vida e que é também muito influenciada por todas as experiências que nós já tivemos, tanto nesta vida como em outras experiências anteriores. Não sei se respondi à tua pergunta. Eu acho que não respondi à tua pergunta. Eu não me lembro qual era a pergunta. Então pronto, olha, tchim-tchim. Isto é o que é um podcast, não é? Acho que a tua pergunta era... Como é que tu... Nós estávamos a falar de realidades e de expansão de consciência e começámos a dizer, porque multiplicas as realidades, não sei o quê, como é que tu explicas isto? E eu perguntei-te como é que tu na matéria essa expansão de consciência acontece, como é que essas múltiplas realidades que nós estamos aqui a falar, que não são nada... Isto não é uma coisa... Eu acho que a dificuldade sempre disto é, como isto são temas complexos, por exemplo, quando nós estamos a explicar que existem corpos diferentes, isto é uma forma do nosso cérebro entender. Não quer dizer, isto eu acho que é uma coisa importante, é quando nós estamos a dizer um corpo físico, um corpo emocional, isto não quer dizer que existem, porque normalmente as representações gráficas até são de vários corpos. E eu acho que é importante nós explicarmos e pelo menos partilharmos aqui, este é o meu entendimento. Não quer dizer que existem de facto vários corpos. Isto é uma forma da nossa mente altamente limitada entender esta realidade, que nós somos compostos por mais do que um corpo físico. Existe mais aqui, só que pronto, como nós ainda não conseguimos entender, precisamos destas visualizações e destas... Porque nós somos tudo ao mesmo tempo. E eu acho que esta aqui é a parte difícil. E para quem nunca experimentou... Eu acho que a forma mais... Isso vai ser sempre difícil, mas a forma mais fácil de nós nos conectarmos é quando nós começamos a desapegar da densidade do físico, né? Quando nós saímos do que nós conhecemos e quando usamos aquela coisa que nós falámos há pouco, que é tipo... Estás-te a rir porquê? Estou-me a rir porque... Meu Deus, porque é que me estou a rir? Porque eu estou a responder. Isto bem? Não estás a responder. É porque eu acabei de te ouvir a dizer, quando nós saímos do corpo físico, aí é que a cena começa, não sei o que eu. Sofia, quem és tu? Exato. Aqui, contexto. Podes dizer estas coisas. Contexto para as pessoas é que é precisamente esta, aqui uma grande diferença de abordagens. Que nós temos, eu acho que nós temos concepções muito, muito próximas uma da outra. Agora, com uma abordagem diferente, eu acho que é só com uma isso. abordagem diferente, sim. E portanto tu gostas muito da cena do corpo, trazer as emoções para o corpo. O que eu quero dizer é quando nós... O que é incrível e altamente importante, enquanto eu gosto mais de estar no era. Exato. E ir por aí. E eu acho que as duas são importantes e acho que nós estamos numa era em que precisamos absolutamente das duas e precisamos de entender como é que elas se encaixam sem nos perdermos nem numa nem noutra. Eu acho que esse é o tema, há de ser o tema do projeto, é o tema de tudo isto, ok, como é que nós nos abrimos a estas realidades, como é que nós não vamos lá para cima, porque, e nós também já falámos sobre isto, que é a mente racional está cá em cima, né? Tipo, é como se energeticamente nós estivéssemos cá em cima, mas se nós formos altamente espirituais e não estivermos enraizados, estamos no mesmo sítio. Portanto, há uma necessidade de nós estarmos presentes aqui
neste corpo, porque é aqui que nós nos movimentamos, não é? Aqui que a nossa vida acontece, é no corpo físico. E eu acho que era isso que eu estava a tentar. Não sei qual é que é a tua perspectiva de como é que é isto é explicável, não é? Como é que nós explicamos estes conceitos que já são difíceis, não é? de entender, quanto mais de depois partilhar. Há alguns exemplos que às vezes as pessoas usam que eu acho que podem ser úteis. Por exemplo, um dos primeiros que alguém usou comigo e que eu não tive explicação, mas isto às vezes também só serve com pessoas que são mesmo curiosas, como eu me considero a mim, que é, por exemplo, quando alguém me diz, porque foi de facto algo que aconteceu muitas vezes na minha vida, quando alguém me diz, pá, eu tenho a certeza que há vezes em que tu estás num sítio e sabes que alguém está a olhar para ti, que alguém tem tipo a atenção focada em ti, mas tu não tens olhos na nuca. E depois de repente viras-te e de facto estava uma pessoa a olhar para ti. Ou estava alguém a chegar. Sim. Acho que são experiências mais energéticas, não é? Pois, mas isso... É como uma ideia. Sim, é isso. As experiências mais energéticas são se calhar as mais fáceis para não irmos a coisas mais complexas e não, claro. mais temos fora. Que falar de coisas do dia a dia. Quando tu entras numa sala, não é? E a energia está pesada, não é? As pessoas usam esta expressão por alguma coisa, não é? Tu sentes o peso da energia, sentes cá. Isto é uma coisa que... Mas é que o meu problema aí é, vamos lá ver, do ponto de vista racional, eu podia perfeitamente dizer, ok, eu sinto que a energia está pesada, se eu for medir aqui as partículas estão aqui, de certeza que há aqui uma coisa qualquer que explica. Enquanto se tu me disseres assim, o exemplo que eu dei anteriormente, eu estou na cafeteria da escola, porque eu comecei a pensar nestes exemplos como adolescente, e sinto a presença de alguém, imagina, pode ser uma colega da minha turma ou whatever, e eu sinto tipo a presença da pessoa, está tipo a olhar para mim ou vem ter comigo, e eu já sei isso, e eu estou de costas, virado para a frente. Como é que isso é possível? É que isso eu já não posso dizer, ok, tiras aqui o ar, pegas na molécula X e vês, o ar está pesado. Não. É energético. Quer dizer que existe uma ligação entre as duas pessoas que não é explicável aos padrões daquilo que nós conhecemos. Agora, isso só por isso nunca foi razão para eu ir investigar o que é que fosse. Claro, sim, mas eu acho que isso surge ao contrário. Para mim, pelo menos, foi assim. O que me aconteceu a mim foi, eu era altamente cética, precisava de explicação para tudo, e quando há alguma experiência tal como a tua, não é? E tu começas a questionar a tua realidade e a questionar as coisas em que tu achavas que eram só aquilo é que era verdade, é como se houvesse um limite para a tua verdade, não é? E depois quando ela começa a abrir, tu começas a questionar tudo, não é? Obviamente que tu também podes pensar assim, alguém muito cético pode pensar assim, sim, mas agora tu também acreditas no que queres, estás à procura, tipo confirmation bias, não é? Tipo, sim e não, porque há coisas que energeticamente não têm uma explicação racional, não é? Há mesmo coisas, claro que isto mais uma vez é teórico e não, sem a pessoa experienciar é muito difícil, não é? Acho que tu tocaste num ponto que é muito importante. Qual é que é o meu propósito neste momento? Lá está, à medida que vou acrescentando coisas aqui àquilo que é o que eu considero ser a experiência humana, os paradigmas que fazem parte dessa experiência, no fundo o que eu procuro é equilíbrio. Já falámos um bocadinho sobre isso. Tal como tu disseste, tipo, não estar nem lá em cima, nem absolutamente cá em baixo. E, portanto, acho que é muito importante nós tentarmos encontrar esse equilíbrio entre, ponto 1, o nosso corpo físico, e depois um equilíbrio espiritual, um equilíbrio emocional, sobretudo isso, e um equilíbrio mental também, pronto. Portanto, no fundo, é esse o desafio. Explicar um bocadinho o que é isto de estar muito lá em cima ou estar muito cá em baixo. Quando nós dizemos isto, ou quando dizemos que alguém tem uma perspectiva muito material da vida, estamos a dizer que é alguém que, além da parte científica, racional, se calhar podemos pôr também a parte financeira, tudo o que é... eu não queria usar a expressão denso, porque o dinheiro não tem que ser denso, mas tudo o que é uma perspectiva de materialidade, não é? Que não é subtil. E eu acho que a diferença aqui entre quando há uma perspectiva mais material, uma perspectiva mais espiritual e esta união é unir um bocadinho esta parte mais densa e física com esta outra mais subtil, mais energética, mais espiritual, mas
nesta ideia um bocadinho mais conceptual. Eu acho que essa é uma perspectiva super importante, porque à medida que nós vamos experienciando estas realidades um bocadinho mais espirituais, pá, pelo menos a mim, eu acho que a maior parte das pessoas, dá muita vontade de estar tipo lá em cima o tempo todo. É aquele perigo que eu estou sempre a falar, não é? Sim. Que temos que também trazer para baixo. Imagina, descobres a meditação, como aconteceu a mim. Pá, e aquilo traz-te ali uma paz, uma calma, de repente a ansiedade começa-se a dissipar. Pá, eu penso, já percebo porque é que os monges passam a vida tipo 20 horas em meditação. Porquê? Porque isto é incrível. Isto leva-me para outra cena. Agora, depois de passares aquele início que é super difícil, sim, porque há um início da meditação que é super difícil. Eu estou a acelerar aqui o processo. Quando passas, tu entras ali em estados que podia ficar aqui para sempre. Fico só aqui e não vou ter contacto com o mundo material, nem com a vida, nem com a realidade de cortar o cabelo e pagar contas, porque isto é muito mais fixe, não é? No fundo, estamos a falar de quê? De um tipo de alienação. Sim, na prática. Exatamente. E isso é uma coisa que me assusta, e nós também já falámos sobre isso, porque eu estou a ver muito, é uma procura, e isto também está um bocadinho ligado a esta procura um bocadinho quase de um pai, uma direção, e na prática às vezes é mesmo a procura de um pai, e que nós encontramos da espiritualidade e entregamos a nossa vontade a essa. É como a nossa direção de vida deixou de ser nossa, nós deixámos de ser criadores da nossa realidade e entregamos um bocado, sabes, é tipo, não, isto vai tudo... Mas isso em é parte, a nossa cultura, não é? Sim, a cultura judaico-cristã é essa também. Mas será que é só a nossa? O que eu acho que isto é uma coisa um bocado... A cultura de todas as religiões é essa. É isso, é encontrarmos um pai fora de nós, uma direção fora de nós, e é isso que é a única coisa que me preocupa. E depois a partir daí somos salvos. Exatamente, alguém me vai salvar e está tudo bem, e vai tudo correr bem, porque não sou eu que estou a criar... E claro. Isso acaba até por ser uma desresponsabilização da tua própria vida, não é? Porque é tipo, eu entrego, ok, isto a culpa não é minha, portanto eu agora não tenho responsabilidade, e eu acho que isso é o perigo do que nós estamos a viver agora, porque as pessoas estão muito aflitas e vão à procura muito deste pai e entregam a responsabilidade da sua vida a isto e deixam de sentir que são criadoras da sua realidade. Pois, a agência é uma coisa fundamental. Exatamente, e eu acho que para mim esse é o ponto da união destas, todas estas áreas do ser humano, não é? Como é que nós... O equilíbrio é isso, tudo é importante, mas precisamos de ter sempre o outro lado a equilibrar, não é? Claro, exatamente. A puxar-nos para o outro lado. Exatamente. No fundo, tu tens ferramentas que são altamente interessantes à medida que as vais explorando, nomeadamente estas ferramentas, se quiseres chamar espirituais, também as energéticas, etc. Se não forem vividas na matéria... não servem de nada. Quer dizer, não servem de nada. Pronto, isto também é uma generalização. Claro que servem de alguma coisa. Hoje, mas com o mundo que não temos deixa hoje, de ser uma forma de escape. Eu sinto que o mundo como está hoje, por exemplo, sabes, quando tu olhas tudo o que está a acontecer, esta revolução um bocado que está a acontecer no mundo, vai ser muito difícil termos um impacto positivo, não é? Tirarmos a parte boa que esta forma de ver a vida mais espiritual nos dá, porque nós não a estamos a aplicar, não é? Nós não estamos a aplicar, porque às vezes eu sinto que há pessoas que, por exemplo, não, mas isso são mais vibrações, isso é muito denso, isso é muito não sei o quê. Não, isso é a realidade e tu tens que lidar com ela. Agora, podes trazer, se calhar, a tua leveza exatamente, para isto. E esse é que eu disse. Não, mas eu não tenho estrutura e força suficiente para não ir abaixo. Pois, então arranja. Eu sei que isto é um bocado bruto, mas é um bocadinho isto. Nós não podemos estar sempre em leveza. Há densidade e é nesse equilíbrio que eu acho que também há evolução. Não é? Tu podes estar o mundo sempre também evolui. Mas precisas ter feito muito trabalho para claro, é isso. Tens de ter uma estrutura já muito grande, uma força já... com muito power para conseguir estar sempre leve mesmo no meio da densidade, que essa é que eu acho que essa é que é... Nisso porque é engraçado tocar nisso, porque de certa forma isso é algo que eu de certa forma tento encontrar, porque a leveza faz muito parte de mim, sempre fui meio palhacito e tal, não sei o quê, e depois, à medida que tenho estas experiências espirituais, percebo que essa leveza está tipo... à nossa disposição a toda a hora, que eu tipo, posso estar só na leveza, mas sei que o único propósito dessa leveza é para ser vivido na densidade. Agora, isso é difícil. Sim, tu vês agora, por exemplo, acho que só para um bocadinho fecharmos,
olhando só, por exemplo, para a política, não entrando em nada político, mas o que eu sinto, por exemplo, é eu raramente vejo, não vamos dizer, hoje não. Fazemos um outro episódio sobre Exatamente, política, sobre política, espiritualidade e política. É um tema que eu nunca vejo junto. O que é que havia para falar aí? E eu sei que eu já tive algumas discussões sobre isto e mesmo pegando em coisas mais simples, como por exemplo em outras culturas que não a nossa, porque a nossa eu acho que ela de base também não tem assim tanta... não tem rituais, não tem... Mas, por exemplo, quando tu vais para as culturas sul-americanas tens imensos rituais que foram excluídos e coisas que eu pessoalmente acredito que podiam ser incluídas. Mas pronto, não indo para aí, Sim. Pensando só nesta perspectiva, a política é hiper importante. Eu nunca vejo líderes espirituais, pessoas que hoje em dia influentes, não é, dentro deste mundo de espiritualidade, a tocar uma das formas mais importantes de regular os países, as organizações e o mundo. E eu acho que fundo, regular a vida humana, que é disso. Exato, basicamente. E eu acho que esta separação, mais uma vez, destes temas é... artificial. E não é benéfica. Nós precisamos de juntar também este lado da vida humana. Tem um problema, que é... Isso acontece por razões muito terrenas. Eu não quero simplificar em demasia, mas quer dizer, se eu quiser falar de espiritualidade e quiser falar de política ao mesmo tempo, então vou estar sempre a alienar grandes partes das pessoas ao falar da outra coisa, não é? Por exemplo, eu sempre fui altamente político e desde que abri um estúdio de yoga e terapias holísticas quase que senti a necessidade de ser menos político. Pois, de fechares... Eu também senti isso muito, eu senti muito quando comecei a virar para estas coisas, senti muita necessidade de calar esse lado que eu também tenho, por achar que não encaixava. Não é compatível. E trazia algum julgamento e separação. Mas eu acho que temos que encontrar uma forma, eu não tenho essa resposta, mas eu acho que tem que haver uma forma de nós conseguirmos também encaixar este lado dos sistemas humanos, que foi tão importante, seja a democracia, eu não sei para onde é que nós estamos a caminhar, eu acho que alguma coisa vai mudar entretanto, mas que é muito importante nós estarmos a parte de tudo e isso também fazer parte de que é este ser humano, não é? Sim, e vai ter que haver forma disso acontecer. E estamos aqui para construir isso. E, portanto, no fundo, esta conversa será sempre um prelúdio depois da ação. Sim. To final. Não, 2 questões finais só. Ok. O que é que tu achas que, de todas as coisas que tu juntaste na tua vida, o que é que tu achas que tens para trazer ao mundo, à tua comunidade, para não sermos Eu não tenho essa genéricos? resposta. Não. Porque isso é um trabalho em construção. E eu, felizmente, hoje tenho noção disso. Em cada momento tu vais trazendo coisas diferentes. Pronto, posso dizer que neste momento o meu trabalho é indissociável deste espaço onde nós estamos, o Fileton. Que surge como? Surge precisamente desta necessidade de oferecer caminhos às pessoas sem impor absolutamente nada. Em que tu tens pessoas que se ligam, por exemplo, a uma experiência da espiritualidade de forma mais física e tens experiências como yoga, por exemplo. Como yoga. Tens pessoas que querem, de certa forma, entrar pela vertente mais emocional. E aí temos pessoas como Sofia Alçada Batista, que faz libertação emocional. Temos pessoas... mais energética, não é? Sim, mais analítica, e eu dizer agora, ou mais mental, e portanto tens psicoterapia, tens de certa forma também hipnoterapia, para te ajudar nesses processos mentais. Da forma mais energética temos outras coisas, temos o Reiki, a leitura da aura. Isto são o quê? São tudo caminhos para, e agora vem um daqueles chavões, mas que eu acho que não temos forma de fugir a ele, para redescobrires a tua própria essência. No fundo, reconectaste com aquilo que tu verdadeiramente és e teres uma conexão forte com esse teu eu verdadeiro e não aquele que tu foste construindo por camadas a partir de imposições da tua família e da sociedade e de tudo. E chegares novamente, e digo novamente porque nós enquanto crianças somos sempre isso em estado puro, à tua verdade. Boa. Se pudesses mudar uma coisa no mundo, tinhas esse poder, tinhas uma varinha e pedias, ok, mudo isto, o que é que mudavas? Isto é a pergunta final? Tenho que fazer um brilharete. Faz favor.
Viste o meu ego? Deixa-me, vou ajeitar, vou responder melhor a esta pergunta importantíssima. Bom, é engraçado. Tu fazes essa pergunta e qual é o primeiro clique que acontece na minha cabeça? Que é analítico. Lá está, é analítico. É a cena do, ok, tu tens um poder e, portanto, a cena que tu tens que encontrar é o que causa mais impacto na maior parte das pessoas. Tipo, é uma perspectiva altamente intelectualizada, de certa forma. Portanto, se fosse uma cena só, tendo isso em consideração, que é uma cena que convém que tenha grande impacto e de forma simples até, eu diria que a introdução de compaixão no coração de todas as pessoas é logo uma cena que ia ter um impacto incrível. Tipo, eu acho que eventualmente chegaria a tudo. Porque não precisas de mais nada. Mas ao mesmo tempo eu sei parece um bocado simplista, não é? Parece tão tipo, será que é só mesmo isso? Eu também acho mesmo que é só isso. Até parece que falámos sobre isto antes. É verdade. É um bocadinho o meu tema, não é? É um tema que eu trago muito sempre. Pois, exato. Portanto, acaba por ser... E esta questão da compaixão radical, não é? Sim, é assim uma coisa mesmo muito radical. Eu agora há pouco tempo, só para fechar, vi um vídeo, não sei se tu já viste, que andei a rodar um vídeo feito em AI, em que estão todos os líderes do mundo, portanto, o Trump, o Netanyahu, todos. E... Até agora só falaste em anti-líderes, mas tudo bem. Pronto, mas estão todos num avião... Todos os anti-líderes ou todos os líderes? Todos os anti-líderes num avião que se chama Love Force One. Love for? Air Force One, Love Force One. E estão a fazer uma série de... uns fazem ayahuasca, os outros estão a fazer reiki, os outros estão a fazer não sei o quê, depois às tantas está um a chorar com o outro, eles a abraçarem-se, tipo, sabes? Eu pensei assim, bem, uau, imagina... O soundtrack é o Imagine do John Lennon. Não sei, mas se fosse era lindo, porque é a minha música preferida. Estava a ter boa yeah, mas não, acho que não é. Mas achei aquilo tão... obviamente aquilo é uma coisa a gozar, mas tu percebes o que isso faria. Imagina estas pessoas terem compaixão, sobretudo sobre elas, primeiro que tudo, porque nós sabemos que é aí que começa. Pois, claro, exatamente. Aquelas pessoas, cada uma individualmente, de repente ter compaixão sobre elas, isso refletia compaixão sobre os outros e a mudança absurda que isto podia trazer. Era tipo... Pois, a minha dúvida neste momento é, não será que é só isso? Porque a partir disso já está? Pois, se calhar. É que tu nem... Até podes dizer só, precisamente como tu disseste, compaixão sobre ti próprio. Sim, essa eu acho que é... só isso? Sim, está. Porque isso reflete, não é? Eu acho que esta ideia de nós sermos super autocríticos é o que nos depois faz sermos super críticos do outro, não é? Tudo o que nós fazemos para nós, fazemos para o outro, portanto era um bocado... Pronto, tiraste a minha resposta, eu nem sequer não iria responder isso e agora vou ter sempre que responder isso. Não, obrigada, mas... André. Primeiro é preciso que alguém te convide para um podcast. Exato, faz esta pergunta também. Deixa, olha, a compaixão já foi tudo à vida. Mas olha, vamos fechar. Acho que foi uma boa forma de terminar, pedindo compaixão para o mundo. Parece-me uma boa forma. Portanto, obrigada. O mais engraçado é que nós podemos ir fazer isso, mas nós estamos dependentes do trabalho que cada pessoa faça. Lá está, tu não consegues. O problema é a ausência da varinha mágica. Sim, porque se ela insistisse, mas eu acho que nós somos todos, não é? Nós somos todos umas varinhas. Eu, tu, todas as pessoas estão neste espaço, não é? Todos os terapeutas estão neste espaço, as pessoas que se disponibilizam a vir cá, que depois se expandem um bocado isto. Portanto, eu acho que devagarinho nós chegamos lá. Acho que é esse o caminho. Por isso. E com estas conversas que pode ser que abram a mente de 1, 2, 3 pessoas. Portanto, acho que é um bocadinho por aí. Por isso, obrigada por teres participado nisto, sendo o primeiro e pronto, sendo assim uma coisa assim. E obrigada pela cedência também do espaço para fazermos isto. Ora, e acho que isto faz parte daquilo que nós queremos pôr no mundo também. No fundo, este espaço e esta conversa tem um alinhamento profundo no sentido em que é mais do mesmo. É tipo uma forma das pessoas transcenderem de certa forma aquilo que é o dia-a-dia, o mundo material e trazermos aqui um bocadinho de subtileza, de leveza e expectavelmente com o tempo alguma conexão consigo próprios. Sim. Queres ver como é que isto é? Mostrar às pessoas lá em casa como é que isto é? Façamos isso? Bora lá, comecemos. Então, esta é a sala da comunidade. É também onde nós estávamos a gravar.
Mas no fundo tens aqui um sítio para o pessoal estar à vontade antes das aulas de yoga e depois. Aqui também uma biblioteca com livros diferentes, umas cartas para as pessoas receberem mensagens e tal. Tipo, é um espaço de chill. Depois temos aqui as nossas salas de terapias. Esta é aquela que normalmente eu chamo de minha sala. Mas não é verdade, não. Minha sala no sentido que é aqui que fazemos as leituras da aula. Nós também fazemos outras coisas, o Reiki, por exemplo, também acontece aqui. E aqui temos as massagens. Temos 3 tipos de massagens. Mas enfim, as salas são polivalentes, ou seja, servem para várias coisas. No fundo, o que nós queremos oferecer, eu sei que já disse isto várias vezes, temos um duche. Eu sei que já disse isto várias vezes, mas no fundo o que nós queremos oferecer é caminhos diferentes. E para algumas pessoas isso pode ser uma massagem, pode ser uma cena de estar presente no corpo durante aquela hora, já é tipo uma experiência de certa forma espiritual. Aqui na sala é tudo o que nós fazemos em grupo. É aqui, constelações, yoga, biodança, etc. E depois, por fim, que na realidade este fim é o início, temos o nosso café, nosso cafezinho aqui em cima, onde o pessoal pode comer alguma coisinha enquanto está com fome. E muitas vezes ficamos aqui na conversa também, em Cavaqueira, na Avenida do Uruguai, em Benfica. E pronto, e agora é a parte em que tu apareces também aqui ao meu lado, que eu tenho o braço maior. E dizemos adeus às pessoas. Tchau! Adeus! Obrigada! Tchau! Obrigada! Ao espaço! Ao espaço é este espaço, não ao espaço. Obrigado! A NASA! Tchau! Beijo!